Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E nesse mês, darei sequência a um dos maiores sucessos daqui do canal. Recentemente, abri uma enquete na aba comunidade perguntando qual era a liga europeia favorita de vocês. E para surpresa de 0 pessoas, com mais de 70% venceu a liga inglesa. Por isso, chegou a hora do campeonato inglês mais tradicional da história. Se você não sabe como funciona esse estilo de vídeo, basicamente eu pego o formato atual do campeonato e preencho com os times que mais o disputaram, ou seja, que mais estiveram entre os melhores da Inglaterra. Afinal, a primeira divisão inglesa são as melhores equipes da Inglaterra, logicamente. Dessa forma, apenas os times mais competitivos, que mais estiveram entre os melhores do futebol inglês, estejam reunidos em uma só disputa. Mas, nesse caso, temos um adendo importante. O campeonato inglês é conhecido como Premier League, que teve início apenas em 1992, mas o campeonato inglês como liga existe desde 1888, mais de um século antes. E como o futebol não começou nos anos 90, nesse vídeo irei contar as participações desde antes da criação da Premier League, ou seja, de 1888 até a temporada 2022-23. Mas caso você queira saber quais os times com mais participações no período da Premier League, sem problemas, eu vou mostrar no final do vídeo. Chega de enrolação, vambora começar a lista. O time que mais participou de campeonatos ingleses em toda a história é o Everton. Sim, com impressionantes 120 participações, ele é o time que mais jogou a primeira divisão na história da Inglaterra. Com um total de 9 títulos, ele é um dos maiores campeões do futebol local, embora viva um jejum de 36 anos. Apesar disso, ele permanece longe dos gramados da segunda divisão desde 1954. O segundo time com mais participações é o Aston Villa. Ele já jogou a primeirona inglesa 109 vezes, a vencendo em 7 oportunidades. Porém, 5 dessas foram nos anos 1800, uma em 1910 e a outra só nos anos 80. Digamos que constância não é o forte deles. E o que vocês acharam do escudo novo do Aston Villa? Ai, viu? O terceiro time que mais disputou a elite inglesa é o Liverpool. Com 108 participações, os Reds são o segundo maior vencedor do torneio, com 19 títulos. Mas vale lembrar que apenas um deles é de Premier League. O Liverpool tem o mesmo número de Premier Leagues que o Blackburn Rovers, por exemplo. O quarto participante seria o Arsenal, com 106 participações. Possui 13 títulos do campeonato inglês e a façanha de ser o único campeão invicto da história da Premier League. Um feito impressionante, visto que se trata de um dos campeonatos mais disputados e equilibrados do mundo. Na quinta vaga teremos o Manchester United, que tem 98 participações e é o maior campeão da liga inglesa, com 20 títulos no total, sendo a maior parte deles na era Premier League, ou seja, dos anos 90 para cá. Logo atrás do Manchester, temos o outro Manchester, o Azul, com 94 participações. Geralmente, a gente tem uma impressão de que o United é muito mais tradicional, de que ele tem muito mais participações na primeira divisão. Mas, como a gente pode ver aqui, na realidade não, são apenas 4 participações que separam os rivais. Isso porque o United ficou durante um bom período sendo apenas um time médio da Inglaterra. Inclusive, o período entre guerras, ele passou quase todo na segunda divisão. Já o City nunca foi grande destaque e também nunca foi um grande, mas passou por maus bocados no final dos anos 90, quando chegou a cair até para a terceira divisão. Ou seja, a quantidade de participações do City e United são praticamente equivalentes, mas nos títulos os Citizens ainda ficam bem para trás, porque são 8 conquistas, sendo 6 delas extremamente recentes, nessa que é a melhor fase da história do clube. Na sétima vaga da Premier League mais tradicional da história, teremos o Newcastle United,
com 91 participações e 4 títulos. Ele, que é um dos novos ricos do futebol mundial, mas não vence um campeonato inglês desde 1927. Daqui a pouco vai ter o centenário do último título inglês do Newcastle. Para o 8º lugar, temos o empate entre clubes londrinos, os vizinhos Chelsea e Tottenham. Ambos possuem 88 participações. Os Blues têm 6 títulos da primeira divisão, já os Spurs, 2 conquistas. Na meiuca da tabela, a 10ª vaga fica com o tradicional Sunderland. Com suas 86 participações e 6 títulos, esse é o primeiro clube que aparece aqui no vídeo que atualmente não disputa a primeira divisão inglesa. Desde o rebaixamento, na temporada 2016-17, eles não conseguiram retornar, chegando a inclusive ficar 4 temporadas amargando a terceira divisão. Atualmente, eles jogam a Série B. O 11º time a disputar o inglês mais tradicional da história é o West Bromwich Albion, que tem 81 aparições na Elite e 1 título, que já acumula uma certa poeira, pois tem mais de 100 anos. Mais um que disputa a segunda divisão inglesa. Sua última participação na Primeirona foi 2 temporadas atrás. O 12º time é o Bolton Wanderers, que apesar das 73 temporadas na primeira divisão, nunca venceu um título da liga inglesa. E atualmente passa por uma grave crise financeira, estando afastado da Premier League desde 2012. Depois disso, viveu como um nômade. Teve andanças pela segunda, terceira e até 4ª divisão inglesa. Atualmente, nosso andarilho está na 3ª divisão, sem muita perspectiva de melhora. Na 13ª vaga, encontramos o Blackburn Rovers, o time da Rosa. O Blackburn tem 72 participações e 3 títulos na principal divisão inglesa, sendo um deles na era Premier League, na temporada 1994-95, e provavelmente, ao lado do Leicester, o time mais exótico que venceu o inglês na era mais recente. Atualmente, o time disputa a segunda divisão inglesa, estando longe da Primeirona desde 2012. O 14º clube da lista é o Wolverhampton, com 68 participações e 3 conquistas, seguido pelo Sheffield Wednesday, o Sheffield quarta-feira. Com um dos nomes mais legais do futebol inglês, já jogou a primeira divisão em 66 oportunidades e a venceu em 4. Atualmente disputam a terceira divisão inglesa, afastado da Premier League desde 2000. E para os curiosos, o seu nome é porque o clube teve origem de um grupo de artesãos que tinham meio período de folga na quarta-feira. Quanta criatividade! Para a 16ª vaga na primeira divisão inglesa mais tradicional da história, temos um empate entre o Derby County e o West Ham, ambos com 65 participações. O Derby County, por incrível que pareça, é o único dos dois com títulos na liga inglesa, embora esteja atualmente na segunda divisão, onde ele está travado desde a temporada 2007-2008. Na 18ª vaga, temos um novo empate, dessa vez entre Sheffield United e Stoke City, ambos com 62 temporadas na Elite. O Sheffield venceu um título inglês lá nos anos 1800 e joga a segunda divisão desde 2021. Já o Stoke não dá as caras na Primeirona desde 2018. E para fechar a lista, o 20º clube da primeira divisão é o Middlesbrough, que tem 61 participações e é mais um que frequenta as bandas da segunda divisão desde a temporada 2016-17. Esses são os 20 clubes que formam o campeonato inglês mais tradicional da história. Os 20 times que mais estiveram entre os melhores do país, os maiores frequentadores da elite inglesa durante o período de 1888 até 2023. Mas, em um país com um campeonato nacional tão antigo e equilibrado, fica inevitável que alguns dos campeões acabem ficando de fora da lista. São eles: Leeds United, com 3 títulos, Huddersfield, com 3 títulos, Preston North End, o primeiro campeão inglês da história, e tem 2 títulos, Burnley, com 2 títulos, Portsmouth, com 2 títulos também, Ipswich Town, com 1 título, Nottingham Forest, com 1 título, e Leicester City,
também com uma conquista. E como prometido, se pegarmos um recorte mais recente, com a mesma dinâmica, porém durante o período Premier League, esses seriam os clubes que estariam na Premier League mais tradicional da história. Apenas 5 diferenças entre ambas as listas. Mas, se compararmos o número de títulos em geral, a lista de 88 possui 6 conquistas a mais. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham curtido. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e deixar um comentário aqui embaixo com feedback, sugestão ou crítica construtiva. Não deixe de me seguir nas redes sociais e se realmente curtiu o conteúdo, não se esqueça, vídeos nesse mesmo estilo todo dia 16. Durante o mês, às vezes eu posto um conteúdo ou outro no TikTok e no Shorts, mas vídeos longos como esse, dia 16. Valeu, espero que tenham curtido, tamo junto!